Oi, amiga, tudo bem com você? Segundo capítulo sobre o medo, encarando o medo de frente. Falando em medo, quem aqui não tem medo de dentista? Ah, minha amiga, eu acho que todos nós temos um pouquinho de medo de dentista, não é? Eu me lembro quando eu era pequena, que eu ia naqueles dentistas, graças a Deus que não é mais assim hoje, em que tinha em toda a decoração do consultório aqueles macacos, você lembra? Aqueles macacos arrancando o dente, aquelas fotos horrorosas que, em vez de nos ajudar, nos deixavam em mais pânico, amiga. Gente, eu precisei ser curada. Eu tinha um pavor de dentista. E graças a Deus, Deus colocou pessoas na minha vida, dentistas, que tiveram paciência comigo, foram lidando com a minha vida, e hoje eu vou feliz para dentista. Sabe por quê? Porque eu consegui encarar o meu medo. E eu quero te dizer, quem sabe é o dentista, ou como nós falamos, é medo de dirigir, ou é medo de barata. Não é medo. As pessoas têm pavor de ver uma barata. Olha, esse medo não tenho. Eu consigo matar a barata. Mas não me deixa ver uma lagartixa. Ah, minha amiga, lagartixa me apavora. Só que um dia, eu também olhei olho a olho numa lagartixa. Eu falei, lagartixa, eu não tenho mais medo de você, viu? Eu tenho nojo, mas medo eu não tenho, em nome de Jesus. É isso, amiga. Não importa se é de bicho, se é de coisa, se é de pessoas, se é de carro, não importa o medo. Você precisa olhar de frente para esse medo e não deixar ele mais dominar você. Nós estamos falando de alguns medos que para algumas pessoas é ridículo, mas para outras é muito sério. Pessoas que não conseguem dormir no escuro, por exemplo. Ah, tem gente que nem fala, não é? Porque é vergonhoso esse tipo de medo. Mas é um medo verídico. Pessoas que, se não tiver uma luzinha, a porta aberta, tem fobia, não dorme. Não importa qual seja o seu medo. Eu quero te dar uma boa notícia. Jesus pode te libertar de todos os seus temores. Lá em Salmos, Davi fala muitas vezes, amo o Senhor, porque Ele me livrou de todos os meus temores. Eu quero ler com você a palavra de Deus lá no livro de 2 Timóteo 1:7. Vamos lá? Porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe, amiga, não apenas saber qual é o meu medo, mas eu preciso lutar contra ele. Como é que eu luto? Não tem como lutar contra o medo se não for através da fé. A minha fé e a sua fé tem que ser tão forte que o medo não tenha lugar. Você se lembra quando Davi teve que enfrentar Golias? Me imagino que ele estava apavorado. O medo vem contra nós, é lógico. Mas quando ele fica é o problema. Uma coisa é eu estar naquele momento aterrorizado, outra coisa é eu deixar isto virar uma semente na minha vida. Ter medo até da sombra do Golias. Mas que bom que Davi, em vez de olhar para o Golias, olhou para o Senhor dos Senhores. Olhou para o Deus de Israel. Olhou para o poder imenso que tem esse Deus. Querida, não olhe o tamanho do gigante, não. Olhe o poder do Deus que te chamou para enfrentar o gigante. Deixa a sua fé lutar. Deixa a sua fé se levantar. A fé tem certeza que o Golias vai cair. A fé tem certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. O que tem te atemorizado? O que tem te intimidado a não viver o melhor da sua vida? O plano de Deus para mim e para você nunca foi que tivéssemos medo. A Bíblia nos promete uma vida de fé e coragem. Esse texto que eu acabei de ler, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas tem nos dado um espírito de ousadia. Esse é o espírito que Deus te promete dar. O medo não tem lugar quando você está cheia de fé. O medo não tem lugar quando você sabe quem está do seu lado.
O medo não tem lugar quando você decide colocar a sua confiança nas mãos do Todo-Poderoso. Não existe, amiga, nenhuma chance para o medo quando Jesus está na frente. Porém, muitas pessoas têm medo também de se arriscar. Para você vencer o medo, você precisa se arriscar. Vamos falar um pouco da vida financeira. Tem pessoas que morrem desejando, mas não fazem nada, porque têm medo de dar um passo. Eu vou ler uma historinha para você que eu achei muito engraçada, que nós vamos entender um pouquinho mais o assunto de arriscar. Havia um rapaz que queria falar inglês, mas ele tinha pânico de errar, de passar vergonha, que as pessoas rissem dele. Aliás, para você falar um idioma, você vai errar muitíssimas vezes. Você tem que ter bom humor, você tem que rir de você mesmo, porque você vai falar coisas engraçadas e erradas. Este rapaz tinha muito medo. Ele vivia em pânico de alguém rir dele. Então ele pediu para o professor dele, ele estava de férias nos Estados Unidos, ele pediu para o professor ensinar pelo menos um menu para ele pedir aonde ele fosse aquela comida. Então o professor falou hambúrguer, batata frita e coca, em inglês. Essas palavras, hambúrguer, batata frita e coca. E o rapaz foi muito feliz. Chegou nos estabelecimentos, todos os dias, o que ele pedia? Hambúrguer, batata frita e coca. De manhã, hambúrguer, batata frita e coca. Gente, ele já não errava mais. Já sabia falar tudo isso. Só que depois de uma semana, ele já não aguentava mais comer hambúrguer, batata frita e coca. Então ele chegou e pediu ao seu professor que mudasse um pouquinho o menu. E o professor disse assim para ele: olha, então agora você pode falar assim: torrada, toast, torrada, suco e ovos. Ou ovos, torrada e suco. Eggs, toast and juice. Aprenda a falar isso que você já mudou o cardápio. Então lá foi o rapaz no outro dia super animado de não comer mais aquelas coisas e achou que nada ia acontecer, que ele já tinha resolvido aquela paura dele, né, de falar inglês. Então ele chegou para a garçonete e falou, ela perguntou o que ele queria comer, ele disse, ovos, tostada e suco. E qual foi o pânico dele quando ela virou para ele e disse assim, ovos mexidos, ovos duros, moles, tostada grande, pequena, doce, salgada, ou você prefere o suco de morango ou de laranja? O rapaz começou a suar frio e disse, hambúrguer, batata frita e coca. Assim acontece comigo e com você, amiga. Muitas vezes não queremos vencer o medo. Nós ficamos no rasinho. Quando vem de novo o ataque, nós percebemos que não fomos totalmente curados. O Senhor está te chamando e me chamando para arriscar. Arrisque. Ande além do que você já andou. Se você já teve firmeza no hambúrguer, na batata frita, na coca, arrisque mais um pouco. Para vencer o medo, você precisa sair da onde você está e tomar uma posição. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Arriscar-se é também uma arma contra o medo. Estou te esperando aqui, hein? Você não vai ter medo de ligar a televisão amanhã, porque eu tenho um recado de Deus para o seu coração. Fica comigo aqui no Mulher da Verdade.